Nós estamos nessa série de mensagens nesse mês, e como você viu aí, fizemos a pergunta: o que você considera bênção na sua vida? O propósito dessa série de mensagens é nós refletirmos sobre algumas bênçãos que às vezes nós não mencionamos, ou que nós não paramos para perceber o quanto elas são importantes, quanto elas são poderosas na nossa vida. Se você não esteve aqui nos últimos 2 domingos, convido você a entrar no nosso canal no YouTube e assistir essas mensagens. Mensagens que realmente são importantes para a nossa caminhada com Deus. Hoje eu quero falar de uma outra bênção, mas eu quero usar um personagem bíblico, uma história que muitos de vocês conhecem. Esse camarada, esse homem, ele nasceu produto de um milagre, porque a sua mãe era estéril. Quando ele nasce, de forma muito peculiar, porque a Bíblia diz que ele era gêmeo, e ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão, que saiu primeiro do que ele, do ventre. Esse camarada cresce, e ele não queria ser ele mesmo, ele queria ser o seu irmão. Por várias vezes, ele queria ser o seu irmão, o primogênito. E quando ele tem uma oportunidade de enganar o seu pai e o seu irmão, ele aproveita muito bem dessa oportunidade. O problema é que por conta da mentira, do engano, ele tem que fugir por 20 anos. Por 20 anos, ele tem que viver longe dos seus pais, do seu irmão. A mãe dele, que o ajudou a arquitetar o plano, nunca mais ele viu a sua mãe. A história é muito triste, mas a história também é recheada de milagres e, sobretudo, da graça de Deus. Você sabe de quem que eu estou falando aqui? Estou falando de Jacó. E você sabe o que significa Jacó? Jacó significa enganador, usurpador. Na vida de Jacó, nós vemos uma das maiores bênçãos que nós podemos receber nessa vida. E eu espero que você, que está aqui, já tenha recebido essa bênção, e que ela seja contínua na sua vida. E se você está aqui nessa manhã, você está me assistindo agora e não recebeu essa grande bênção, que você abra também o seu coração. Receba essa bênção, porque ela está disponível aqui a cada um de nós, através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero falar com você nessa manhã sobre a bênção da reconciliação. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos essa bênção expressa, explícita, e ela acontece em 3 níveis. Primeiro nível é a reconciliação que ele tem com Deus. Reconciliação com Deus. Como eu disse, Jacó, ele nasce e aí ele cresce querendo ser o irmão mais velho. Ele cresce com um problema, porque ele não entende que ele é especial e único na presença de Deus. Obviamente isso dirigiu os seus passos, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas escolhas, como acontece com cada um de nós. Ele precisava chegar um momento da sua vida que ele precisava encarar Deus que o criou e que fez ele ser quem ele era, único. E talvez eu esteja falando com você aqui nessa manhã, e você tem um problema muito semelhante ao de Jacó, porque você não gosta de quem você é. Você tem problemas de autoimagem, você tem alguns problemas, coisas que você não aprecia na sua própria vida, ou exteriormente, ou internamente, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Talvez você traga isso dentro de você. Eu queria ser o outro, eu queria ser a outra. Eu queria ter aquilo que aquela pessoa tem, eu queria ter o dom que aquela outra pessoa tem. Talvez você não seja satisfeito com você. E às vezes a gente não para pensar que nós não somos satisfeitos com a gente, porque a gente primeiro não está satisfeito com Deus. Porque a gente não conseguiu ainda olhar nos olhos de Deus e contemplar a sua face. E como a gente não contemplou Deus ainda, a gente não consegue resolver as coisas aqui dentro. Lembre-se disso. A primeira pessoa que eu tenho que resolver as coisas da minha vida é com Deus. Você pode estar aqui hoje passando por alguns problemas pessoais, emocionais, você pode ter questões com a sua autoimagem, com o seu passado, com o seu presente, você pode estar com dificuldades no seu casamento, você pode estar com dificuldades na sua família, com seus filhos, seus pais, mas lembre-se, a primeira pessoa que você tem que encontrar e se reconciliar é com Deus. Eu queria que você lesse alguns trechos da história de Jacó para você entender o que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã. A história de Jacó está registrada no livro de Gênesis, dos capítulos 25 a 49, é uma história longa na Bíblia, porque ele é um dos patriarcas da nação de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, e dele vem as 12 tribos de Israel, um personagem muito importante. Eu queria que você visse comigo aqui
o texto, no capítulo 32. Jacó, ele deixa o seu sogro, que se chamava Labão, que o enganou. Você talvez conheça essa história. Ele trabalhou por 7 anos por uma jovem que ele amava. Ele amava Raquel. Mas no dia das bodas, no casamento, depois de trabalhar 7 anos, e a Bíblia diz que ele amava tanto essa menina, que os 7 anos passaram muito rápido. Mas no dia que ele vai receber Raquel, o seu sogro o engana e entrega a irmã mais velha. Então, ele tem uma história em que Deus trabalha profundamente no seu coração, na sua personalidade. 20 anos depois, ele resolve abandonar o seu sogro Labão e voltar para a sua terra. E aí ele tem que reencontrar o seu irmão, que ele também havia traído e enganado, e você vai ver isso aqui nessa história. 20 anos depois, o que acontece é que antes de encontrar o seu irmão, olha o que acontece aqui quando ele está com a esposa, os filhos, os servos, as servas, tudo que ele tinha reunido na sua vida até aquele momento, tudo que ele tinha. A Bíblia diz aqui a partir do verso 22 de Gênesis 32, diz que naquela noite, preste atenção nessas palavras e nessa história, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, um ribeiro. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que possuía. E Jacó ficou ali sozinho. Preste atenção nessa expressão, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Preste atenção nessa pergunta, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, não será mais usurpador, enganador, mas sim Israel, príncipe de Deus significa, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel. O que significa Peniel? Disse: eu vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando de uma coxa. Porque aquele que vê Deus face a face, nunca mais vai andar do mesmo jeito. É uma ilustração disso. Aquele que tem um encontro com Deus, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele nunca mais vai andar do mesmo jeito. Nunca mais. Se a pessoa tem um encontro genuíno com Deus, se ele vê face a face, se ele tem essa experiência na sua vida, nunca mais ele será a mesma pessoa, porque a Bíblia diz que ele nasce de novo, a Bíblia diz que ele recebe uma nova identidade, ele recebe um novo nome, ele tem agora uma nova história a trilhar, debaixo da graça de Deus, nunca mais essa pessoa vai ser a mesma. Eu quero que você entenda aqui o que acontece na história de Jacó, porque deve ser a história de cada um de nós, se ainda não foi. Jacó, ele tem um momento da sua vida que ele não pode mais enganar, que ele não pode mais usurpar, que ele não pode mais usar mecanismos humanos, que ele não pode colocar agora as suas maquinações internas para fora, para tentar dar um jeito na vida. Não, agora ele está num momento de crise profunda, ele tem que encontrar o seu irmão que o odiou e que disse que ia matá-lo, 20 anos depois. Mas antes de encontrar o seu irmão, como eu disse aqui, ele precisa encontrar Deus. E quando ele passa tudo que ele tem, quando fica sozinho nesse processo de Deus na sua vida, é o que diz o verso 24, Jacó ficou sozinho. É quando ele teve que olhar nos olhos de Deus, encontrar Deus face a face. E é exatamente isso que ele diz aqui no final desse trecho que nós lemos. Ele chama aquele lugar de Peniel, ele diz: eu vi Deus face a face, eu tive aqui um encontro com Deus, sozinho. Sabe de uma coisa? Na cruz de Cristo só cabe uma pessoa de cada vez. Eu lembro que dos problemas que eu tinha para me render a Jesus, é que eu fazia parte de uma banda muito famosa no Brasil, que ninguém nunca escutou, mas era uma banda que se chamava Naja, e eram meus amigos há muitos anos, eu perto dos 18 anos, minha mãe orando por mim, eu sendo convidado para uma igreja como essa, uma igreja viva, uma igreja saudável, vendo gente se converter, querendo o que eu via nas pessoas, como você ouviu no testemunho aqui. Puxa, eu era muito desconfiado de igreja, mas eu vi que aquilo que eles estão vivendo aqui é verdade.
Eu também vi isso quando eu cheguei na igreja. Eu olhava para os jovens, eu ficava pensando, eu queria ser como aqueles jovens, que estão se abraçando, que estão sorrindo, eu queria ser como essas pessoas. Mas eu tinha um problema. Eu queria vir para Jesus, mas eu queria que todos viessem comigo da minha banda. Todos os amigos. Eu não entendia que a minha decisão precisava ser tomada sozinho. E como meus amigos não estavam muito curtindo a igreja, eles não estavam afim de igreja, eu também não me decidia. Às vezes eu vinha para um culto como esse aqui, eu ficava tocado por Deus. Eu ficava, não, é Jesus que eu quero. Mas quando eu saía da igreja, eu logo valorizava mais os meus amigos, as amizades que eu possuía. Eu logo olhava para eles, e eu não conseguia, por causa da minha associação, por causa de como aquilo também estava ligado à minha imagem, de como aquilo estava ligado ao que eu tinha conquistado até aquele momento da minha vida, eu não conseguia separar as coisas. Até que um dia eu fiquei a sós com Deus. Até que um dia eu vi a face de Deus, com um monte de gente num acampamento, aqui o acampamento de Shalom, onde os nossos adolescentes vão agora no mês de agosto, onde nós estivemos com os homens valentes lá nesse mês. Naquele acampamento eu entreguei minha vida a Jesus, e no meio de dezenas de pessoas, eu vi Deus face a face. Ali foi o meu Peniel. Todo mundo precisa ter um Peniel. Alguns aqui que testemunharam foi num culto como esse, com dezenas de pessoas aqui, mas a pessoa teve um Peniel, ela teve um encontro face a face com Deus. Jacó diz aqui, eu tenho visto Deus face a face, eu realmente tirei a máscara, eu realmente deixei de argumentar com Deus, que a minha vida não era tudo que eu sonhava, eu deixei de reclamar, eu deixei de murmurar, eu cheguei diante de Deus e eu só pude ver Deus face a face. E às vezes a gente pensa aqui que Jacó lutou com Deus e venceu Deus. Na verdade aqui a expressão, ele venceu sim, o anjo, representante de Deus que luta com ele aqui. Mas ele venceu na verdade a si mesmo. A vitória de Jacó não é que ele vence Deus, ele é mais poderoso que Deus. A vitória de Jacó é que ao olhar Deus, ele conseguiu vencer a sua dor, a sua miséria, o seu pecado, o seu engano. Quando ele olha a Deus, ele diz assim, o Senhor não vai se não me abençoar. Por quê? Porque até ali Jacó não era pleno, não era completo, porque ele não havia se reconciliado com Deus. E a nossa história é semelhante porque todos nós, se não tivermos um Peniel, nós estamos com os nossos relacionamentos cortados. Nós somos criaturas de Deus, mas não somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós estamos em pecado. Pecado não é só algo que eu faço, pecado é a minha posição espiritual diante de um Deus. Todo ser humano está em pecado e carece da glória de Deus. Todo ser humano precisa de um Peniel de Deus. Todo ser humano precisa encarar Deus, precisa ter um encontro com Ele face a face. E é isso que nós aprendemos aqui com a história de Jacó. O que é interessante é que Deus muitas vezes usa de diversas situações para nos colocar frente a frente com Ele. Mais ninguém entre nós e Ele, mais ninguém, escute isso, nem amigos, nem familiares, nem esposa, nem marido, nem filhos, mais ninguém, você e Deus. Quantas vezes eu converso com as pessoas sobre Jesus, e volta e meia tem alguém que diz assim, não, mas minha esposa vai à igreja, meu marido vai à igreja, meus filhos vão à igreja, e daí? E daí que isso acontece? Outra coisa, você vir da igreja não significa que você é cristão. Você viu o testemunho aqui? Você viu o testemunho do Mário? Ele dizendo assim, eu dizia que era cristão, mas vivia no pecado. Eu dizia que era cristão, mas os meus atos comunicavam exatamente o oposto. Você frequentar uma igreja, você estar num culto como você está hoje, não significa que você é cristão. Só é cristão aquele que se torna filho e filha de Deus pela fé em Cristo, movido pela graça de Deus, convencido pelo Espírito Santo, e que se rende completamente a Ele. Que tem um encontro face a face com Deus, que você pode dizer, eu realmente vi o Senhor. O Senhor me contemplou na minha miséria. O Senhor me contemplou no meu pecado. E muitas vezes Deus usa situações para nos levar a esse ponto. Às vezes é uma enfermidade que chega. Às vezes é um problema familiar sério, como você viu no outro testemunho aqui do Marcos. Uma crise profunda na vida. Em que você fala assim, eu não tenho mais como me apegar nos meus bens, eu não tenho como me apegar mais nas coisas que eu conquistei, eu não tenho mais como me apegar na minha família para lidar com isso. Eu tenho que encarar Deus face a face. Não tenho mais como resistir, eu não tenho mais como fugir de Deus, eu preciso encontrá-lo. Não tem jeito. Jacó entendeu naquela noite,
a mais profunda crise que ele tem, naquele período todo da sua vida, ele entendeu naquela noite, ele precisava ficar sozinho. Ele precisava ficar sozinho. Alguns de nós que estamos aqui nessa manhã, você que está assistindo aí na sua casa, provavelmente precisa dessa experiência. Nós estamos aqui em dezenas de pessoas, mas você pode ver Deus face a face nessa manhã. Você pode encontrar Deus, você pode encontrar os olhos de Deus, sabe por quê? Como você ouviu num testemunho aqui também. Eu pensei que eu estava procurando Deus, mas Deus é que estava me procurando. Os olhos de Deus estavam sobre ele, ele não percebia isso. Quando Jacó fica sozinho, Deus foi ao encontro, e Deus se revelou a ele. E aqui acontece a reconciliação de Jacó com Deus, porque é na reconciliação com Deus, quando eu reconheço quem eu sou, quando me coloco inteiramente diante dele, é que eu então passo a desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. Quando eu me arrependo do meu pecado, quando eu me entrego de todo o coração, quando não existe mais nenhuma interferência entre mim e o Senhor, quando nada se interpõe entre mim e Ele, quando nada é bloqueio, nada é barreira, quando nada desvia os meus olhos dos olhos de Deus, aí eu sou reconciliado com Deus. Eu preciso ver Deus face a face. Nessa história aqui, Jacó luta com um anjo e pergunta qual o seu nome. Por que Jacó pergunta o nome do anjo? E por que o anjo não diz o nome? Porque naquela cultura, você saber o nome da pessoa é como se você exercesse um controle. Você saber o nome da pessoa era algo muito profundo. Hoje também, você tratar as pessoas pelo nome é muito importante, mas naquela época era mais. O anjo não diz o nome, o anjo não revela, porque Jacó precisava também entender o lugar dele nesse relacionamento. Não era para ele exercer controle, era para ser controlado. Não era para ele dominar o relacionamento, era para ele ser submisso ao relacionamento. Mas ele tenta o nome. Ele tenta porque ele sabe que nome significava propriedade e também um relacionamento íntimo com a pessoa. Por isso ele pergunta o nome do anjo. O que nós vemos aqui, irmãos, amigos, é um verdadeiro milagre. É alguém que nasceu sem gostar de quem era. É alguém que passou a vida dele investindo energia psíquica, emocional, energia física, para tentar ser o seu irmão. É alguém que por mais que tenha trabalhado e se dedicado por conquistar as coisas, não era feliz e realizado. Não tinha paz na alma. Ele sabia que faltava algo. Ele sabia que faltava um Peniel com Deus. E talvez você esteja aqui, exatamente nessa situação. Você sabe que apesar de todos os seus argumentos, racionalizações, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, tudo que você já conquistou até aqui, que isso não é suficiente para você. E não vai ser mesmo. Graças a Deus que nas crises que nós passamos, Ele vem para se revelar a nós, e nos levantar dessas crises, e transformar a nossa vida. Segunda coisa que acontece aqui na vida de Jacó é a reconciliação consigo mesmo. A reconciliação consigo mesmo. Essa história é lindíssima, eu podia falar muito tempo com vocês aqui, vou ter que correr um pouquinho por conta do batismo, mas o que acontece aqui é extraordinário, porque quando Jacó tem a reconciliação com Deus e se torna então Israel, existe também uma reconciliação consigo mesmo. Como eu disse aqui, Jacó não queria ser ele. Ele não queria ser Jacó, ele queria ser Esaú, seu irmão mais velho, seu irmão primogênito. Ele não queria ser ele. Mas aqui, quando o anjo de Deus faz a pergunta, qual o seu nome? Observe o que o texto diz aqui no verso 27 e 28. O homem de Deus lhe perguntou, qual é o seu nome? E o que ele responde? Ele responde, Jacó. Quando o representante de Deus, quando Deus pergunta para ele, qual o seu nome? Ele diz, enganador. Porque é isso que Jacó está dizendo. Eu sou um enganador. Eu sou um usurpador. Ele diz, eu sou Jacó. Ou seja, Jacó reconhece quem ele é, e por isso ele é reconciliado com Deus, mas aqui também existe uma cura. E por que existe cura? Porque cerca de 20 anos atrás, o pai dele, Isaac, fez a mesma pergunta para ele. Olha aqui só um recorte do texto de Gênesis 27. O pai havia dito assim para o filho mais velho, Esaú, faz uma caça, faz o prato que eu gosto, porque vou te abençoar, eu estou velho, talvez eu vou morrer em breve, então eu quero abençoar você, Esaú. Só que Rebeca, a esposa, ouviu isso, chamou o filho que ela mais amava, que era Jacó, e disse, vai, mata um cordeiro, eu vou preparar para o teu pai do jeito que ele gosta, e você vem e oferece para o teu pai, e recebe a bênção dele,
porque ele está querendo abençoar o Esaú. Ela arquiteta tudo com Jacó. A Bíblia diz que ele não tinha pelos, e Esaú era um homem muito peludo, então ela cobriu ele de pelos de ovelha, de carneiro, e fez toda uma maquiagem, um disfarce. E olha o que acontece aqui. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai, falando aqui com Isaac. Respondeu ele: sim, meu filho. E olha a pergunta de Isaac: quem é você? Quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou-lhe outra vez nessa história: você é mesmo meu filho Esaú? E ele responde o quê? Eu sou. Mentiroso, enganador, falso, safado. É isso que Jacó era, e que eu e você somos sem Jesus. Exatamente o mesmo tipo de pessoa. Irmão, nós somos tudo... Eu não vou usar aquela expressão farinha do mesmo saco, porque seria muito rude, mas já falei essa farinha, já falei do angu aqui. Nós somos todos iguais diante de Deus. Só que naquele dia, quando o anjo de Deus pergunta qual é o seu nome, Jacó tem coragem de olhar para Deus e dizer: eu sou enganador. Eu vivi na mentira por mais de 20 anos, eu enganei meu pai que estava prestes a morrer. Eu enganei a mim mesmo. Agora Jacó diz assim: eu sou Jacó. E esse era um ponto crucial diante de Deus, o reconhecimento de quem ele era. Porque ele precisava encarar ele também. Ele precisava encarar quem ele era para poder encontrar cura e libertação. Mesmo depois de 20 anos. E aqui eu acho linda a história como Deus conduz a nossa vida. Deus não esqueceu dessa história. Deus não esqueceu de perguntar para ele novamente: quem é você? Assim como eu e você, às vezes cobrimos a nossa pecaminosidade. Nós encobrimos com mentiras, com argumentações, com esquemas humanos, a realidade da nossa vida, de quem nós somos, mas Deus não esquece quem nós somos, e por causa da sua graça e do seu amor, Ele não vai deixar você do jeito que você é. Ele vai perguntar para você: mas peraí, quem é você? Alguns de vocês estão aqui nessa manhã, Deus está te perguntando quem é você, como você tem vivido, você tem olhado nos meus olhos, você tem vivido aquilo que eu criei você para viver, ou você está no engano, você está disfarçando, você está fingindo que não é com você. Jacó precisava encontrar Deus, e ele precisava encontrar a si mesmo. Quando Jacó não mente para Deus, como ele havia mentido para o seu pai há mais de 20 anos, e mentido para si mesmo, por todo esse tempo também, ele ouve de Deus que ele não era mais Jacó, mas Israel. Quando você se apresenta diante de Deus como você é, seu pecado, a sua miséria, não fica disfarçando, argumentando, você, como você é, Deus nunca vai pisar no seu pescoço. Tem gente que pensa assim, que Deus iria dizer: eu sabia que eu não estava enganado. Não. Ou que Deus vai dizer assim: safado, agora você vai ver minha mão sobre você. Não. Quando ele diz: eu sou Jacó, Deus diz assim: eu tenho cura para você. Você não vai ser mais enganador. Teu nome não vai ser mais esse. Teu nome não vai ser mais mentiroso, usurpador. Não, não. Teu nome será Príncipe de Deus. Esse é o nome de Israel. Por quê? Porque Deus está curando Jacó por dentro. Deus está curando o coração de Jacó. Deus está sarando a sua autoimagem. Como Ele faz com a gente. Como é libertador quando a gente conhece Jesus. Todos nós temos que lidar em um ou outro momento com a nossa autoimagem. Eu me lembro quando eu vim para Jesus, eu pesava 61, 62 quilos, irmãos. Eu só tinha pé, orelha e nariz. É quase uma feijoada ambulante. Pé, orelha e nariz dá feijoada, não dá não? Era isso que eu era. Um momento da minha vida que eu estava com um complexo. Foi um momento da minha vida que as meninas não estavam olhando muito para mim. Um momento que eu achava que a coisa não ia rolar não. Que a vida não ia ser assim tão legal como eu achava. E quando Jesus vem, como Ele liberta a gente
nessa questão da autoimagem. Como ele nos faz realmente ver como nós somos diante dele, como nós somos valiosos, como nós somos preciosos, como nós somos amados por ele. Isso opera cura dentro de nós, opera cura, libertação mesmo. Nós conseguimos nos reconciliar com a gente mesmo, com a gente, porque a gente precisa encontrar a gente precisa gostar de ser a gente, porque nós somos únicos diante de Deus. Não existe ninguém como você em todo o universo, nenhum outro ser humano como você. A gente precisa gostar de ser a gente, e quando a gente gosta de ser a gente, isso é libertador para a nossa vida. É tão triste a gente viver a vida querendo ser outra pessoa, é tão triste a gente viver a vida sem gostar de quem a gente é. Jacó encontrou cura para si mesmo. Ele era um pecador perdido como eu e você, mas ele precisava ser completamente sincero com Deus e consigo mesmo. Ele não podia mais mascarar a realidade se ele quisesse ser curado e completamente livre do seu passado, dos seus traumas, das suas dores emocionais. Quero que você leia a frase que está na projeção comigo. Diz aqui: enquanto o ser humano não chega neste ponto de reconhecer completamente quem ele é diante de Deus, jamais reconhecerá completamente quem Deus é diante dele. Enquanto você não chega no Peniel de Deus, para reconhecer quem você é, você também jamais vai conhecer o Deus de amor, de graça, de perdão, que tem o melhor para a sua vida. Jacó precisou chegar nesse ponto sozinho com Deus e reconhecer quem ele era, e aí ele pôde ver a face de Deus. Porque quando nós nos encontramos com Deus, irmãos e amigos, nós nos encontramos com nós mesmos. Se encontrar com Deus é se encontrar com você. É aí que você vai ver você como você é, sem desistir de você. Aí que você vai ver a sua miséria, seu pecado, seu egoísmo, a sua ira, seu orgulho, sua dificuldade de perdoar. Quanto você não é generoso, quanto você é mesquinho em muitas áreas, mas sem desistir de você. É onde encontra a cura para o coração. Porque se o Deus que criou você, e que poderia fulminar a sua vida nessa manhã, não desistiu de você, então é porque você deve ter grande valor para Ele. E se Ele tem grande valor, se você tem grande valor para Ele, você deve entender o teu valor para você mesmo. Muitas vezes nós fugimos de Deus, porque não queremos encontrar a nós mesmos. A gente foge de Deus, porque a gente não quer encarar a nossa realidade acerca de nós mesmos. A gente não quer olhar para dentro. Tem gente que vem, é tocado por Deus aqui nos cultos, o Espírito Santo fala, a palavra se revela ao coração, mas a pessoa sai daqui e resiste, porque ela não quer encarar quem ela é. O problema não é com Deus, ela admira Deus, até ela gosta de estar na presença de Deus, mas o problema é que ela não quer encarar quem ela é, porque ao encarar quem eu sou, preciso mudar. Encarar quem eu sou vai demandar mudanças, e às vezes eu vivo uma vida miserável, mas prefiro viver a vida miserável que eu estou vivendo, do que confiar que Deus realmente tem uma nova vida para mim. Quando nós encontramos Deus, nós encontramos nós mesmos. Quando nós fugimos de Deus, nós estamos fugindo de nós mesmos, de quem somos. Esse encontro com Deus e consigo mesmo foi um momento de cura. Comigo e com você pode acontecer a mesma coisa. Nós podemos ser nós mesmos e dizer: eu sou Jacó, eu sou o Carlos. Nós podemos ouvir de Deus dizendo assim: eu sei quem você é, eu sei quem você é e sempre soube, mas agora você vai ter o meu caráter, agora você vai ter uma nova vida, você vai receber um novo nome que vai refletir o caráter que eu estou colocando dentro de você, um novo coração. Agora a gente passa a se aceitar, a se valorizar e a nos alegrar com quem nós somos. E isso é cura, isso é libertação, essa é a bênção da reconciliação. Mas a história de Jacó não para aqui. Há uma terceira reconciliação aqui, agora a reconciliação com seu irmão Esaú, que há mais de 20 anos tinha dito assim: eu vou te matar, enganador safado, eu vou te matar. E então, Rebeca, sua mãe, fala: volta lá para a minha terra, lá de onde eu vim, foge porque teu irmão vai te matar. Como eu disse, Rebeca nunca mais viu o filho. Esse foi um custo alto para Rebeca, nunca mais ela viu o filho que amava, Jacó. Esse cara que encontrou Deus, que encontrou a si mesmo, agora precisava encontrar o seu irmão. Agora ele precisava se reconciliar com Esaú.
E olha o que acontece nessa história. Eu vou tentar ler rapidamente para você entender o contexto. Quando Jacó olhou e viu que seu irmão Esaú estava se aproximando com 400 homens, Jacó foi na direção de Esaú e Esaú estava vindo com um exército, 400 homens, eram realmente um pequeno exército. Então o que Jacó fez? Ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último, tentando preservar ali a família. Diz que ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou até o chão 7 vezes. 7 vezes, o número da plenitude. Ele se curva diante do seu irmão, porque ele está dizendo assim: eu reconheço quem tu és, Esaú, você é o primogênito, você é o mais velho, eu estou aqui em submissão à sua autoridade. É isso que está acontecendo aqui. Finalmente ele está pedindo perdão, ele está se reconciliando com seu irmão, e está dizendo: não, você é o mais velho, você é o primogênito, eu estou aqui em honra a você. Por isso ele se prostra 7 vezes. Mas Esaú, irmãos, pegou uma espada e foi na direção de Jacó e cortou-lhe o pescoço. Olha que história fatídica. Foi isso que você leu ali? O que aconteceu? Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Reconciliação. Reconciliação. Eu posso dizer sem medo de errar, que há pessoas aqui que estão com relacionamentos quebrados, com gente muito importante na sua vida, talvez por anos, e você acha que você vai lidar bem com isso o resto da vida, mas você não vai. Você acha que você pode viver sem consertar as coisas, mas você não pode viver. É muito triste você viver com relacionamentos quebrados. Não é o propósito de Deus para você, não é o melhor para você. É preciso reconciliação com o nosso próximo. Olha o que diz o verso 5. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram também. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Então Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradastes de mim, aceita esse presente da minha parte. Olha o que Jacó diz para o seu irmão: porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Haver reconciliação com o outro é ver a graça de Deus sobre a nossa vida e a vida do nosso próximo. Ele falou: eu ver a tua face, Esaú, foi como contemplar a face de Deus. E de onde Jacó acabou de sair? Do Peniel. Os eventos são simultâneos aqui. Jacó fica sozinho com Deus e tem um encontro com Deus. Ele reconhece quem ele é e tem cura consigo mesmo. E agora ele encontra o seu irmão. Mas ele diz assim: ver a tua face, meu irmão, é como ver a face de Deus. A face de Deus. Ele fala assim: além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Você pode parar para pensar aqui comigo. 20 anos, Jacó sem se entregar completamente ao plano de Deus para a sua vida. 20 anos, Jacó querendo ser o seu irmão, e não aceitando a si mesmo. 20 anos, ele sabendo que o seu irmão o odiava. O cara que ele admirava, o cara que ele ansiava ser, era o cara que o odiava a ponto de desejar a sua morte. 20 anos de noites mal dormidas, de pensamentos e sentimentos que povoaram a sua alma. 20 anos de dores internas, 20 anos de lágrimas. Agora existe reconciliação com Deus, consigo mesmo e com seu irmão. Essa história é linda, irmãos. É linda, extraordinária. Extraordinária. Como nós vemos aqui no verso 4, Jacó recebe um mover da graça de Deus. Gênesis 33, 4 diz que Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Jacó não foi com a espada, com a lança, com sentimento de vingança. Jacó não foi Esaú, me perdoe, não foi na direção de Jacó para destruí-lo. Esaú recebeu com amor e graça. Porque nós, seres humanos, podemos ser instrumento da graça na vida do outro.
Quando nós abraçamos e choramos com alguém, quando nós perdoamos e somos perdoados, a graça de Deus está ali. Isso é impossível para um ser humano, mas é possível para um ser humano visitado pela graça. É possível para um ser humano que acertou as contas com Deus, conseguiu acertar as contas consigo mesmo, agora ele consegue acertar as contas com o seu próximo. Sim, é possível por causa da graça. A graça de Deus. A graça de Deus. É tão extraordinário. Eu não tenho tempo para ler aqui o restinho dessa história, mas eu quero mencionar o que Deus fez com o jovem, o filho pródigo, que abandonou a casa do pai. Você conhece essa história em Lucas 15? Se rebelando contra o pai. A Bíblia diz que quando esse jovem voltou, lá no verso 20, levantando-se esse jovem do seu pecado, da sua miséria, da sua rebeldia, do seu orgulho, quando ele foi para o seu pai, quando ele ainda estava longe, ele viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão. Viu o seu pai. O pai viu o filho voltando. E o pai se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Era inadmissível isso. Um pai ofendido, cujo filho rebelde abandonou a casa, o pai na direção do filho. Era impossível isso naquela cultura. Mas esse pai aqui representa Deus nessa história. Deus indo na direção de um filho rebelde, Deus indo beijar o pescoço de alguém que o rejeitou, mas é isso que Deus faz comigo e com você, assim como Esaú foi à face de Deus para o seu irmão, assim como Esaú foi na direção do seu irmão e perdoou 20 anos de mágoas, Deus é que move o coração da gente, e Deus vem na nossa direção da mesma forma, na sua direção, na minha, Ele vem para te beijar o pescoço, te abraçar, e dizer: filho, eu te recebo como filho, eu te recebo como filha. Irmãos, eu quero ler 2 frases com você e eu vou deixar mais um texto bíblico e terminar. A graça não permite a nós estarmos certos com Deus e errados com o nosso semelhante. Guarde isso no seu coração. A graça de Deus em nosso coração não permite a gente estar certo com Deus e errado com o nosso semelhante. Relacionamentos quebrados precisam ser restaurados. É por isso que é lindo, quantas vezes eu já vi pessoas que recebem Jesus, se batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebem essa nova vida, primeira coisa que eles vão fazer é procurar um tio, um pai, um primo, um cunhado mala, um irmão, e pedir perdão, porque é isso que tem que acontecer mesmo, reconciliação, e essa é uma prova do amor de Deus em nós, e essa é uma mensagem poderosa para aquele que ainda não conhece Jesus, mas está recebendo perdão através de nós, ou está vendo um coração humilde e arrependido diante dele. Essa é a mensagem poderosa. Existe algo mais lindo do que pessoas se reconciliarem na graça de Deus? Guarde essa frase: Jacó foi transformado ao ver a face de Deus em Peniel, mas ele se tornou livre ao ver a face de Deus na face do seu irmão. Ali ele se tornou verdadeiramente livre, porque é importante que Deus cure o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com a gente, e o relacionamento com o próximo. Por isso Jesus resumiu toda a Bíblia, toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como? A nós mesmos. Reconciliação nos 3 níveis. E eu quero terminar com o texto de Paulo, na 2ª carta aos Coríntios. Paulo diz assim, falando da salvação pela graça, do amor de Cristo, que Ele se entregou por nós, Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Se você foi reconciliado com Deus, hoje você tem um ministério. Você tem um ministério de se reconciliar com as pessoas, e ajudar as pessoas também a se reconciliarem com Deus e o seu próximo. Não é o que você vê na sociedade, não é o que você vê nesse mundo, muitas vezes não é o que você vê na sua empresa, não é o que você vê dentro da sua casa, mas esse é o ministério que Deus deu a cada um de nós, que se reconciliou com Ele, através de Cristo. Ele diz, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Ele foi beijar o pescoço desses homens, ele foi abraçar esses homens. Ele diz assim: Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha o que Paulo diz: Deus faz o apelo para as pessoas através de nós. E eu creio que Deus está fazendo um apelo a você nessa manhã através de mim, porque é isso que a palavra de Deus diz. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus.
Por amor de Cristo, eu suplico a você nessa manhã. Eu suplico a você, reconcilie-se com Deus. Porque quando você se reconcilia com Deus, você se reconcilia com você mesmo e com o seu próximo. É um grande milagre. É o maior milagre que nós podemos experimentar. E a maior bênção que nós podemos experimentar. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós temos sido tão abençoados aqui nessa manhã. Nós estamos no lugar da Tua visitação. Quem tem um mínimo de fé aqui, sinceridade no seu coração, Deus, sabe que o Senhor está aqui. Eu oro que esse culto esteja sendo um peniel do Senhor para a vida de muitas pessoas que estão aqui. Que elas se lancem aos Teus pés, arrependam-se dos seus pecados, reconheçam quem são, para que o Senhor possa mudar a sua identidade, o seu nome, a sua história, para algo muito além, muito maior do que já viveram até o momento. O Senhor tem mais, muito mais. E que, ao se reconciliarem com o Senhor, possam viver o milagre de serem curados em seus corações, reconciliarem-se consigo mesmo, e com talvez pessoas que os relacionamentos estejam quebrados. Faz esse milagre, Senhor. Nós queremos orar aqui ao Espírito, que o Senhor nos mova, e que o Senhor mostre a Tua face a nós nessa manhã, em nome de Jesus.